Olá pessoal, beleza? Como vai vocês? Tá tudo bem? Tudo certo? Vamos lá, vamos começar a nossa live dessa semana, tá? Essa semana a nossa live vai ser sobre Montesquieu, um filósofo extremamente importante, tá? E uma coisa interessante sobre o Montesquieu é que ele não é muito falado. As pessoas não falam muito a respeito dele, não se tem muita notícia, muitas coisas a respeito do Montesquieu. E isso é uma pena, porque ele foi um filósofo extremamente importante. A gente vai ver hoje o porquê. Eu trouxe diversas informações extremamente importantes para vocês, tá? A respeito do Montesquieu. E vocês vão ver, vocês vão perceber o tanto que de fato ele foi importante, tá? As pessoas já estão entrando aqui na live. Bom, beleza. Montesquieu. Preparei essa live especial aqui para vocês, tá? Trouxe o máximo de coisas que eu posso sobre o Montesquieu. Beleza, olha só. O Montesquieu, o Montesquieu, o nome dele, na verdade, não é Montesquieu. O nome dele é Charles Louis de Secondat, tá? Esse é o verdadeiro nome do Montesquieu, o grande filósofo francês Montesquieu. Mas ele é o Barão de Montesquieu, beleza? E olha só, a data de nascimento dele é 18 de janeiro de 1689. Assim como eu falei, ele é francês, tá? Ele nasceu perto de Bordeaux, na França. E ele morreu dia 10 de fevereiro de 1755. Ele morreu em Paris. Ele morreu com 66 anos, tá? Então ele nasceu e morreu na França, beleza? E aí, assim como eu falei também, ele foi filósofo, político e ele foi juiz também. A sua principal obra é O Espírito das Leis. Nós vamos falar muito sobre essa obra porque essa obra é extremamente importante. Me diz aí, vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo por aí? Tá legal aí o áudio? Tá tudo bem? O vídeo? Tudo certinho, né? Beleza, beleza. Então tá, a obra principal dele é O Espírito das Leis e nós vamos falar muito sobre isso, tá? Boa noite, Camille. Obrigado pela presença e obrigado pela presença de todos vocês aí. Vamos lá, hein? Beleza, obrigado aí, pessoal. Vamos lá. Ó, então beleza, eu vou falar muito sobre o Espírito das Leis e porque essa é a principal obra do, não é a única obra, mas é a principal obra do Montesquieu. E como já é de praxe aqui nas nossas lives, eu vou trazer muitas informações pessoais, informações da infância, de como que se deu, como que o Montesquieu cresceu, o que ele estudou, quais foram as influências do Montesquieu. O grande Eduardo da Mata está presente também na nossa live, obrigado. Bom, então, olha só, eu vou falar sobre o pai. O pai do Montesquieu, ele se chamava Jacques de Secondat, porque assim como eu falei, o nome do Montesquieu é Charles Louis de Secondat. Então o pai dele era o Jacques de Secondat. E o Jacques de Secondat era de uma família de militares, tá? Uma família extremamente tradicional. E a sua família já era rica. Então, o Montesquieu, ele meio que nasceu numa família rica já, tá? Nasceu meio que ele assim, com certas tranquilidades e facilidades na vida, tá? Ele não passou perrengue financeiro, não. Só que era uma família rica que ainda não era nobre. A família do Montesquieu se tornou nobre já no século XVI, por serviços prestados à coroa francesa. Tá? E aí eu falei do pai do Montesquieu, agora eu vou falar da mãe dele. A mãe do Montesquieu se chamava Marie Françoise de Pencel, ok? Gostaram do sotaque francês? Bom, o que eu posso dizer sobre a dona Marie? Tá? Ela era meio francesa e meio inglesa, tá? Metade francesa, metade inglesa. E a dona Marie de François, ela era também muito rica mesmo. Tá? E ela era proprietária, por exemplo, de uma vinícola. Isso era apenas para pouquíssimas pessoas ser proprietário de uma vinícola. E aí, beleza, ela faleceu em 1696, ou seja, quando o Montesquieu tinha apenas 7 anos. E como o Montesquieu era o filho mais velho, ele herdou para si essa vinícola e todo o empreendimento da mãe dele. E isso, assim, como eu falei, apenas com 7 anos.
tá? De uma família rica e ele herdou as coisas todas que a mãe dele tinha, tá? E aí olha só, como também acontecia muito, as pessoas ricas e nobres estudavam em casa, né? Beleza, e era assim mesmo, os professores vinham até os filhos das pessoas mais ricas. E não foi diferente com o Montesquieu. Ele só foi para a escola quando ele tinha 11 anos, tá? Porque ele, antes disso, toda a educação dele foi em casa, tá? E olha só, ele, assim como o René Descartes, que foi a live da semana passada, e muitos outros filósofos que a gente já vem falando aqui ao longo das semanas, ele também foi um cara extremamente inteligente, muito, muito mesmo, muito estudioso. A gente vai falar muito a respeito disso também. E aí, beleza, ele estudou Direito na Universidade de Bordeaux. E ele se formou e se tornou advogado muito jovem, ele tinha 20 anos apenas, tá? Quando ele se tornou advogado, impressionante isso, mas é verdade. Aí beleza, já advogado, já formado, ele saiu de Bordeaux, né? Porque Bordeaux não era tão grande e envolvente, não tinha tantas coisas quanto em Paris. Então ele saiu de Bordeaux e foi para Paris, tá bom? E aí por que ele foi para Paris? Para adquirir mais práticas, tá? Nas suas atividades jurídicas. E aí beleza, aos 26 anos, ele se casou com uma mulher chamada Jeanne. A Jeanne, olha só também que louco, a Jeanne já era extremamente rica. E a Jeanne pagou um dote para se casar com Montesquieu, tá? Olha só, ela era tão rica, mas tão rica, que o dote que ela pagou foi de 100 mil libras. Aí vocês pensam, professor, mas 100 mil libras não é tanto. Pessoal, olha só, eu fiz até esse cálculo, tá? A gente está falando de 100 mil libras no século XVIII. Eu fiz mais ou menos um cálculo. Uma libra, no ano de 1800, estou arredondando, tá para cima. No ano de 1800, corrigida com toda a inflação, uma libra vale o equivalente a mais ou menos 32 dólares. Uma libra de 1800. Então, bem resumidamente aqui, 100 mil libras no século XVIII, hoje vale o equivalente a 3 milhões de dólares. Então, basicamente, foi esse o dote que a Jeanne pagou, tá? Isso nos valores atuais e corrigidos com a inflação. Basicamente, 3 milhões de dólares para se casar, foi o dote para se casar com Montesquieu, tá? Mas ela era muito, muito rica mesmo, de uma família muito rica. E aí, o Montesquieu e a Jeanne tiveram 3 filhos, 2 meninas e um menino. Esse menino se chamou Jean-Baptiste, o filho homem, o varão, filho varão do Montesquieu, Jean-Baptiste, tá? E aí, olha só, essa Jeanne, que é a esposa do Montesquieu, ela não era daquelas riquinha mimada não, tá? Ela era muito boa nos negócios, business. Ela fazia muitos business, ela ganhava dinheiro, ela que ia, encabeçava e fazia os negócios, e ela mesma administrava os negócios dela, ela fazia o dinheiro dela render, o dinheiro dela crescer, tá? Então, ela botava quente mesmo. Ela era uma mulher de negócios. E ela que cuidava das coisas. Inclusive, né, eu vou falar um pouco mais adiante, o Montesquieu deixou, inclusive, ela, a sua esposa, Jeanne, cuidando dos próprios negócios dele também. Ela tinha os negócios dela e cuidou dos negócios dele também. Vamos falar um pouco mais sobre isso já já, beleza? Bom, o Montesquieu, ele tinha um tio. É muito louco isso, porque é mais uma pessoa rica que apareceu na história aí. Bom, ele tinha um tio que também era extremamente rico. E esse tio morreu e deixou todas as suas propriedades para o Montesquieu, que já era rico, já casou com uma mulher rica, ainda um tio rico morreu, ainda deixou toda a fortuna para o Montesquieu. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele ficou então mais rico ainda, e ele herdou desse tio o cargo de vice-presidente do parlamento de Bordeaux. Boa tarde, quem está falando boa tarde, obrigado aí mais uma vez pela presença de todos vocês. Então, ele herdou desse tio o cargo de vice-presidente do parlamento de Bordeaux, beleza? E aí, com 27 anos, o Montesquieu já estava consideravelmente rico, e não só rico, como muito influente também na França, tá?
Paris, Bordeaux, mas em toda a França. Ele já era um cara muito influente com 27 anos. E aí, beleza, ele continuou estudando, ele não parou, tá? Ele aprofundou no direito romano. E ele estudou também geologia, biologia, física, estudou diversas outras matérias também, porque esses caras eles não paravam em uma coisa só também. Bom, olha só, eu vou falar agora sobre uma obra extremamente importante, Cartas Persas. Cartas Persas. Em inglês, né, e na verdade o nome original, Persian Letters. Persian Letters, que é Cartas Persas. O que tem? Qual é dessa obra? Eu vou falar para vocês um pouco a respeito dessa obra. Em 1721, quando Montesquieu tinha 32 anos, ele publicou essa obra, Cartas Persas, tá? E aí o Montesquieu, o que essa obra quis dizer? O que essa obra conta? O que essa obra mostra? O que ela traz? Bom, nessa obra, o Montesquieu brilhantemente satirizou a vida parisiense aos olhos de dois viajantes persas. Tá? É muito interessante essa obra. E essa obra ela foi muito bem sucedida em toda a França. E dentre outras coisas, né, aos olhos de dois viajantes persas que estavam ali por Paris, dentre outras coisas, essa obra também ela zomba. Ela tira sarro do rei Luís XIV, ela zomba de todas as classes sociais existentes, ela traz ensaios sobre a ciência da demografia. Outras questões também que essa obra traz, ela discute as teorias de Thomas Hobbes em relação ao estado de natureza do homem. Essa obra também, ela compara continuamente o Islã e o cristianismo. E como também ela satiriza a doutrina católica, tá? E olha só, essa obra foi escrita muito antes de O Espírito das Leis, tá? E essa obra também foi muito menos famosa do que O Espírito das Leis. Quando eu for falar um pouco mais adiante sobre O Espírito das Leis, vocês vão ver o quão importante, exatamente, o Thomas Hobbes, um contratualista. Vocês vão ver o quão importante foi a obra O Espírito das Leis, tá? E olha só, por mais que essa obra foi menos importante do que O Espírito das Leis, foi essa obra que deu fama para Montesquieu, tá? Porque olha só, ele não escreveu essa obra para ser famoso, para nada disso. O Montesquieu escreveu essa Persian Letters e ficou quieto na dele. Ele publicou e deixou lá, deixou rolar. Só que ele deixou quieto, mas só que o anonimato dessa obra logo foi descoberto. As pessoas falaram, nossa, que obra, né? Que obra interessante, que obra maravilhosa. E aí isso que deu a fama para o Montesquieu. E olha só, essa obra, Cartas Persas, ela foi publicada 27 anos antes de O Espírito das Leis, tá? Muito tempo antes. E aí eu vou falar o porquê que ele demorou tanto para escrever O Espírito das Leis. Bom, aí beleza, vamos falar mais um pouco sobre Montesquieu. Agora ele já era um advogado, rico, famoso, um formador de opinião. O Montesquieu era o influencer. O influencer do momento era o Montesquieu, tá? O nego ia lá nele, o Montesquieu, o que você acha? Perguntava as coisas, aconselhava com ele. Enfim, ele era literalmente um influencer do momento ali, o Montesquieu. Rico, famoso e tudo mais. E aí, olha só. Ele era advogado e advogava. Só que aí, com tantas coisas acontecendo, ele vendeu o escritório de direito dele quando ele tinha 37 anos. Ele falou, eu quero fazer muitas outras coisas, mas eu não quero mais advogar, isso está tomando muito meu tempo. Então, beleza, ele vendeu o escritório de direito dele. E aí, ele ficou estudando propostas. Porque, como eu falei, ele já era o famosinho, o influencer, muitas oportunidades surgiram para ele. Então, ele ficou ali, e aí, beleza, o que eu vou fazer? Estou estudando propostas aqui. E aí, surgiu em uma dessas propostas uma vaga para a Academia Parisiense. Quando eu falo academia, pessoal, não é academia de malhar não, tá, pessoal? É a academia do mundo acadêmico mesmo. Surgiu uma vaga lá. É mais ou menos como se fosse aqui no Brasil a Academia Brasileira de Letras, tá?
é um cargo extremamente importante, influente, relevante, muito, muito, muito importante. E aí ele ficou empolgado com isso, e ele assumiu uma cadeira lá, em 24 de janeiro de 1728. Ele tinha 39 anos, tá? Então ele assumiu uma cadeira lá na Academia de Paris. E olha só, ter entrado para a Academia de Paris foi para ele um reconhecimento pessoal. Ele se sentiu muito bem com isso, né? Foi como se fosse um reconhecimento. E aí, beleza, aos 39 anos mesmo assim, aos 39, ele era um dos caras mais velhos que tinha ali os nobres, né? Porque quem já era de família nobre, com 39 anos já era mais velho do que os outros nobres que estavam ali iniciando na carreira ali, tá? Na Academia de Paris. Mas, foda-se, ele não quis nem saber disso aí. Ele estava aproveitando, curtindo. E aí, o que ele fez? Ele fez viagens ao exterior. Ele chegou para a mulher dele e falou: Jeane, se liga, mulher, tu fica aí cuidando das paradas, cuida dos seus negócios, cuida dos meus também, e eu vou viajar pela Europa. Ele mandou essa para a mulher dele, bota fé. Mas beleza, ele fez isso. E aí a Jeane, tá tudo bem, tudo certo. Ela ficou cuidando dos negócios dela e dele, e da vinícola, que a mãe dele deixou de tudo. Ela cuidou de tudo, porque assim como eu falei, ela era muito boa para os negócios. E ele arrumou a mala e vazou, foi viajar pela Europa, tá? Deixou a mulher e os 3 filhos lá. E ela ficou cuidando de tudo. Mas aí beleza, deu certo, tá? E aí, em relação a essas viagens, o que acontece? Em 1728, ele foi primeiramente para Viena, junto com o embaixador britânico em Paris, tá? E lá em Viena, ele conheceu o comandante militar, o príncipe Eugênio de Saboia. E junto com esse príncipe Eugênio de Saboia, ele discutiu política externa, ele discutiu inclusive política francesa, tá? E aí, beleza, de Viena ele seguiu para Hungria, depois ele foi para Itália, Alemanha, Holanda e por fim na Inglaterra. E aí, por que é importante isso? Na Inglaterra, ele se encantou com a Inglaterra. A Inglaterra foi extremamente importante para o Montesquieu e eu vou falar o porquê, vocês vão entender. Ele gostou tanto da Inglaterra, ele curtiu tanto, que ele morou lá nesse tempo por uns 2 anos lá na Inglaterra, estudando e se aprofundando legislação inglesa, como que funciona questões políticas e governamentais na Inglaterra. Tudo isso adquirindo muita bagagem, muita experiência, muito estudo, muita cultura, tá? Ele estudou o máximo que ele pôde. Ele não estava de férias só curtindo, não. Ele estava também para estudar, beleza? E aí na Inglaterra, como eu falei que ele curtiu muito e foi o país onde ele mais ficou depois da sua França, né? Ele conheceu muita gente importante, influente na Inglaterra, porque nessa época a Inglaterra também era extremamente importante no cenário europeu. E aí lá na Inglaterra ele foi inclusive recebido pelo próprio príncipe de Gales, de tão também importante que era o Montesquieu. E aí, assim como eu falei, ele formou um vínculo muito forte na Inglaterra, tá? Ele fez muito networking lá. Ele conheceu muita gente, acionou os contatinhos, fez muito contato profissional, muito business e sempre estudando e se aprofundando em direito e em política também, tá? E aí, olha só. Assim como eu falei também, ele adquiriu muita cultura, muita experiência. Quando ele voltou para Paris, ele tomou uma decisão. O que ele decidiu foi que o que ele queria mesmo fazer era escrever. E ele queria escrever, não escrever por escrever. Quando ele voltou para a França, ele falou: eu quero escrever, mas eu quero escrever uma obra que vai bombar, eu quero escrever uma verdadeira obra-prima. Eu quero escrever um verdadeiro best-seller. E aí ele concentrou e focou nisso. Ele falou: agora é o meu objetivo de vida. Enquanto eu não escrever uma obra realmente influente e que vai arrepiar, que vai ser importante para o mundo inteiro, enquanto eu não fizer isso, eu não sossego, eu não morro em paz. E aí, beleza, ele tomou isso como um objetivo de vida e caiu para dentro dos estudos, sabe? Ficou recluso estudando, formando network, colocou tudo em prática, o que ele tinha aprendido nessas viagens, essa bagagem, toda a experiência dele, tá? E aí, olha só. Ele, então,
saiu um pouco de cena realmente para poder escrever essa obra aí. Aí olha só, mesmo assim, ele parava, ele ajudava a Jeane, ele parava um pouco, ia lá na sua vinícola, administrava um pouco as suas propriedades, os seus privilégios, a sua biblioteca, que inclusive ele montou uma biblioteca. Ele não ficou, ele não largou as outras coisas de mão não, tá? Ele focou no seu livro, na sua obra-prima que ele queria lançar, mas ele também cuidava das outras coisas e ajudava a Jeane, a sua esposa, nos empreendimentos deles. Mas ele ficava mais focado em escrever, desenvolver a sua obra-prima. E aí ele estava escrevendo muito, muito mesmo. De vez em quando ele frequentava lá a academia, que também era o posto que ele tinha recebido lá na Academia de Paris. E aí ele gostava também, né, de ser o Cicerone, ele recebia pessoas, ele sempre fazendo o networking dele, tá? Porque isso para ele realmente foi muito importante. Ele gostava de receber os visitantes, principalmente italianos e ingleses que vinham até a França, tá? E aí, sempre focado em escrever o seu grande livro, uma verdadeira obra-prima. Esse era o foco, o objetivo de vida do Montesquieu. Olha só, e aí já em 1740 já tinha alguma coisa, já tinha um esboço dessa grande obra-prima, tá? E aí, isso em 1740, aí foi evoluindo, crescendo, né, escrevendo mais, ele ainda não tinha nada ainda que ele poderia publicar para ser o suficiente, foi evoluindo, o tempo foi passando, 3 anos depois, já em 1743, já estava praticamente completo. Mas esse praticamente completo depois veio acrescentar muitas, muitas outras coisas. Em 1743 mesmo, essa obra teve 2 revisões completas e detalhadas. Tá? E aí, depois dessas revisões, já era 1746, mais 3 anos já tinha se passado aí, tá? E aí, a preparação real mesmo, para a impressão dessa obra já estava próxima, já estava quase pronto. O Montesquieu fez questão de trazer um editor de Genebra, tá? Para ser realmente o editor da sua obra. E inclusive em várias versões que a gente encontra do Espírito das Leis, principalmente nas versões lá mais antigas, tem o nome desse editor genebrino na sua obra, tá? E aí, olha só, e mesmo depois que esse editor de Genebra veio para ajudar a editar a sua obra, muitos outros capítulos nessa obra foram inseridos. Ele escreveu muito, muito mesmo. Tá? E aí novas correções foram feitas, novas edições foram feitas. E aí, em 1748, nasceu a sua grande obra-prima, tá? Com o nome de O Espírito das Leis. Montesquieu, então, conseguiu, enfim, tá? Montesquieu conseguiu, enfim, escrever a sua grande obra-prima que ele tanto ambiciou, tanto almejou, tanto quis. E aí, beleza. Então, essa data é muito importante. 1748. Tá? Ele conseguiu, então, publicar. Nasceu essa obra-prima do Montesquieu em 2 volumes e em mais de 1000 páginas. Uma obra gigantesca. Tá? E aí, beleza. Vou falar, então, para vocês agora, especificamente, do que se trata. O que é essa obra, O Espírito das Leis. Tá? Ela é uma das grandes obras da história e da teoria política e do direito. Tá? Extremamente importante essa obra. Então, quando o Montesquieu conseguiu, de fato, publicar essa obra, ele já tinha 59 anos. Tá? E olha só que interessante, abrindo um parênteses aqui. Ele conseguiu publicar essa obra quando ele tinha 59 anos. Considerando que ele morreu com 66 anos, ele só viveu, ele só desfrutou dessa sua obra por 7 anos, que é do momento que ele publicou até o momento que ele morreu. Em 7 anos, muita coisa aconteceu. E eu vou falar para vocês o que aconteceu nesses 7 anos que a obra dele ficou na praça, ficou vendendo e todo mundo lendo, e outros países lendo e fazendo as coisas que ele estava falando, enfim. Mas por 7 anos apenas que ele curtiu a sua obra, tá? Beleza, e aí olha só. Nessa obra, então, O Espírito das Leis, o Montesquieu, ele se familiarizou com todas as escolas de pensamento anteriores. Tá? O primeiro assunto tratado nessa obra foi a classificação de governos. Por quê? O que tinha antes? Como que era antes? Basicamente, antes, a classificação de governo era aquela divisão clássica: monarquia, aristocracia e democracia.
tá? E aí vem o Montesquieu e produziu a sua própria análise. E ele atribuiu princípios a todas as formas de governo, as principais pelo menos, tá? Ele disse o seguinte: a república é baseada na virtude, a monarquia é baseada na honra e o despotismo é baseado no medo, tá? É uma definição, ajeitar aqui. Essa definição é uma definição baseada na maneira como o governo conduz a política. E outra, o Montesquieu queria que se implantasse na França uma monarquia parlamentar. Aí você pergunta, professor, tá, como era a monarquia na França? Era uma monarquia absoluta ainda. Ele não era contra a monarquia, ele era contra a monarquia absoluta. Tanto é que ele queria na sua França uma monarquia parlamentar. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Bom, olha só, essa ideia do Montesquieu da França sair de uma monarquia absoluta para uma monarquia parlamentar ganhou muito apoio. A galera comprou essa ideia do Montesquieu. Falou, caralho, esse cara, porra, ele tem razão. A França já teve muita confusão, muita treta, muita coisa ruim aconteceu em virtude da França ser uma monarquia absoluta. E aí a Inglaterra, por exemplo, que era o modelo do Montesquieu, já era um outro modelo de monarquia, tá? A Inglaterra era uma monarquia parlamentar. Exatamente isso. E aí, olha só, assim como eu falei, a galera comprou essa ideia. E todo mundo ali na França queria que se derrubasse a monarquia absoluta, queria uma monarquia mais liberal, uma monarquia parlamentar, tá? E que se tirasse o poder absoluto do rei. E aí, nessa obra, então, ainda, O Espírito das Leis, um segundo elemento dessa obra é o mais foda de todos, tá? Que é o quê? A separação dos poderes. Pessoal, sério, fixa esse entendimento, porque o Montesquieu, ele foi um cara que foi um divisor de águas nessa questão da separação de poderes. Tudo o que nós entendemos hoje dos poderes foi o Montesquieu que desenvolveu. Se hoje nós conhecemos o poder executivo, legislativo e judiciário, foi em virtude do Montesquieu, tá? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque essa foi de fato a grande evolução que ele trouxe nessa obra, a separação dos poderes. Na separação dos poderes, então, a autoridade política estava dividida em 3 poderes, que são esses poderes que eu acabei de falar para vocês: executivo, legislativo e judiciário, tá? No estado que mais se promove a liberdade, cada poder está na mão de uma pessoa diferente. Vocês estão entendendo essa mudança? Ele quer cada vez mais que saia o poder absoluto. Não tem que todo o poder estar nas mãos de uma pessoa só. Não, ele quer a separação dos poderes. Que o poder executivo esteja na mão de uma pessoa, que o legislativo na mão de outra e o judiciário na mão de outra. Sabe, assim, que os poderes sejam independentes e cooperem entre si. Chega de poder absoluto, isso não cabe mais, tá? O Montesquieu pensava assim, não cabe mais monarquia absoluta. Aí ele falava, gente, olha só para a Inglaterra, é o melhor modelo que existe. Lá eles saíram disso aí, eles evoluíram. A Inglaterra está mais evoluída que a gente. Lá é uma monarquia, beleza, é uma monarquia, mas é uma monarquia parlamentar. Tá? Então essa foi de fato a grande evolução da obra do Montesquieu. E aí, assim como eu falei, ele queria e ele determinou que cada poder seja independente, tá? Independente. E assim como eu falei também, o modelo que ele queria implantar na França era o modelo que existia na Inglaterra, beleza? E aí, olha só, essa doutrina da separação dos poderes, ela está mais especificamente no livro 11, no capítulo 6, tá? Que é o mais famoso de todos, porque ele trata exatamente da separação dos poderes, que foi a grande sacada que o Montesquieu teve. E essa é a mais importante peça política escrita no século XVIII, certamente. Ninguém escreveu algo que impactou mais o mundo
do que o Montesquieu com a sua separação dos poderes. Tá? O século XVIII mudou, o mundo mudou completamente, o mundo político, né, obviamente, pessoal. O mundo político, essa questão de governabilidade, mudou muito, muito com a separação dos poderes, tá? Depois dessa obra que o Montesquieu escreveu. Bom, olha que louco, que interessante. Ainda no século XVIII, essa obra veio a inspirar a Declaração dos Direitos do Homem, que foi escrita lá na França, tá? A Declaração dos Direitos do Homem. E essa obra também, de tão importante, de tão influente, ela viria a inspirar a Constituição dos Estados Unidos. Com certeza absoluta. Essa obra também de tão importante viria a inspirar a Revolução Francesa também. Para vocês verem o quão importante, o quão relevante foi essa obra, O Espírito das Leis do Montesquieu. Tá, pessoal? Realmente, essa obra foi foda mesmo. E aí, a terceira doutrina dessa obra é a influência. Essa parte é muito interessante também. É a influência ou o efeito do clima na política. Tá? Ele falou sobre isso também. Isso é muito interessante. O que o Montesquieu falou sobre o clima na política? Que o frio torna os homens fortes e dinâmicos. E já o calor torna os homens apáticos e desinteressados. E aí, para tanto, ele considerou basicamente 3 variáveis. A primeira variável é o clima, propriamente dito, entre calor e frio. A segunda variável é a estrutura física dos indivíduos. E a terceira variável que ele considerou nessa questão é, de fato, a perspectiva intelectual da sociedade. É por isso que os países do norte são ricos e prósperos. E já os países do sul são pobres e atrasados. Montesquieu mandou essa aí e vinculou isso ao clima, tá? Ninguém tinha falado, ou pelo menos não com tanta propriedade, sobre o clima, a influência do clima na política. Essa influência do clima, ela não é insuperável, beleza? Mas é o legislador que tem que neutralizar isso aí, é o governante que tem que fazer algo para se mudar essa questão. Mas olha só, o Montesquieu, ele disse que o clima é apenas um dos fatores que influenciam essa questão da política, tá? Não é só isso, é apenas um dos fatores. A sociedade deve ser considerada como um todo, não só o clima, tá? O clima é um fator externo, beleza? E aí, olha só, nos últimos livros dessa obra, O Espírito das Leis, o Montesquieu, ele se dirigiu à história do direito, como, por exemplo, a França, dividida entre direito escrito e direito consuetudinário, tá? Ele colocou essa questão na sua obra também. E, dentre outras coisas, ele discutiu também as origens da aristocracia francesa. E aí, depois da publicação dessa obra, o Montesquieu recebeu elogios de toda parte. Todo mundo falando, porra, Montesquieu, tu é foda mesmo. Tu é um cara, porra, tu falou isso aqui. É muito interessante isso que você falou, é muito bom. Isso aqui realmente é uma evolução, é uma revolução política, tá? As pessoas realmente elogiaram. E aí, beleza. Tanto é que um dos filósofos que fizeram um elogio direto ao Montesquieu foi o David Hume. O David Hume é um filósofo escocês. O que o David Hume falou? Ele, na verdade, escreveu que essa obra conquistaria todas as épocas, tá? De tão importante que o David Hume considerava também essa obra, O Espírito das Leis. E aí, olha só, os outros filósofos do Iluminismo, porque também o Montesquieu foi um dos filósofos do Iluminismo. Então, os filósofos do Iluminismo, de um modo geral, aceitaram o Montesquieu como um dos seus, tá? Porque basicamente, o Montesquieu falava uma linguagem um pouco diferente, mas como ele foi um cara muito influente, muito relevante ali para a época, ele foi, então, considerado como um filósofo do Iluminismo. E ele realmente era um filósofo do Iluminismo mesmo, tá? E aí, olha só que louco também. Como nem tudo são flores, tá? O Montesquieu, ele tinha inimigos que tentaram proibir a sua obra.
Naquela época também, o Montesquieu já tinha haters. Vários haters queriam falar um monte de coisa, impedir a obra dele de ir para frente. Mas, e aí, com todos esses haters, porque nunca é bom os haters, né? O Montesquieu deu uma desanimada. Mas esses haters tiveram um sucesso momentâneo apenas. Essa obra excedeu muito mais o que os haters falavam contra essa obra, de tão realmente excelente e maravilhosa que foi essa obra. E aí, Montesquieu ultrapassou essas barreiras, passou por cima desses haters, tudo deu certo, e aí essa obra estava na pista para geral, tá? Todo mundo estava curtindo essa obra. E aí, com essa obra, o Montesquieu quis fundar uma verdadeira ciência política baseada em leis, tá? Agradeço aí, pessoal que está entrando agora nesse momento na nossa live sobre Montesquieu, beleza, pessoal? Valeu, dá um joinha aí, dá um like, dá um oi aí pra gente, beleza? E aí, então, ele quis fundar, o Montesquieu quis fundar uma verdadeira ciência política baseada em leis, tá? Muito importante isso, até porque ele era um jurista, advogado, jurista, e toda a base da obra dele foi em relação às leis, tá bom? Essa obra foi a mais brilhante de todas as obras do Montesquieu. Jamais ele conseguiria escrever algo tão relevante quanto essa, tá? E aí, depois dessa obra, O Espírito das Leis, a fama do Montesquieu já era mundial, tá? Ele já era extremamente conhecido, muito além das fronteiras da França. E aí, olha só, como eu falei que ele desfrutou durante 7 anos apenas, que foi quando ele publicou O Espírito das Leis, até o momento que ele morreu, com 66 anos, ele desfrutou por 7 anos apenas da sua obra. Essa obra foi tão importante e relevante que apenas nesses 7 anos, essa obra teve 22 edições diferentes. Acredita? Pois é, só em 7 anos. Toda hora ele tendo que fazer outras e outras e outras edições dessa obra. E aí, beleza, o que aconteceu depois do Espírito das Leis? O que veio depois, tá? E aí o Montesquieu já mais maduro, mais velho, já totalmente consciente das coisas e da vida e etc. O que ele desejava, o que ele queria para a França? Ele não queria mais a monarquia absoluta. E aí, assim como eu falei, ele não era contra a monarquia, ele apenas não queria para a França a monarquia absoluta. Tá? Ele queria uma monarquia liberal para a França. Uma monarquia liberal parlamentar baseada na separação dos poderes. Era isso que ele queria para a França. Ele não pretendia uma revolução. Ele queria sim uma transformação pelas leis, tá? Uma transformação por leis, pelas leis. Ele queria uma monarquia baseada na legitimidade democrática. Era isso que ele queria para a sua França. Ele queria uma monarquia com o princípio da legalidade, basicamente igual ao que o Aristóteles defendia, tá? O Montesquieu queria a atuação do Estado e da administração pública debaixo da lei, tá? Debaixo da lei. Tudo deveria estar debaixo da lei. E aí, então, portanto, o Montesquieu defendia o poder limitado, tá? E olha só que interessante, em relação ao poder legislativo, ele defendia um modelo bicameral, tá? Bicameral. É mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil, tá? Nós temos o modelo bicameral aqui, que é a Câmara e o Senado. Só que lá no caso da Inglaterra, o modelo bicameral era a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Esse era o modelo que tinha na Inglaterra e era exatamente esse modelo que ele queria implantar na França, tá? O modelo bicameral com a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. No nosso caso aqui no Brasil, eu repito, é a Câmara e o Senado, o nosso modelo bicameral aqui. Isso em relação ao poder legislativo. E o mais louco disso tudo é que tudo isso era novidade na França. Ninguém tinha falado isso. Então os franceses estavam... Esse cara é... Qual é desse cara, porra, defendendo essas ideias? Esse cara é muito doido. E aí foi isso que aconteceu, mas ele ganhou o apoio da galera, sabe? O nego queria fazer isso que ele estava propondo, beleza? Como eu falei, ele ganhou muito apoio. Eu caí aí, pessoal, eu voltei. Bom, aqui pra mim eu voltei. Eu tinha caído, mas voltei. Bom, se eu voltei, eu vou continuar de qualquer forma. Logo depois do Montesquieu, a Revolução Francesa
pegou o livro, pegou essa obra, O Espírito das Leis, a Revolução Francesa estava clamando pela separação dos poderes. Tá? A Revolução Francesa estava clamando. Porque a galera na Revolução Francesa também não queria mais o poder absoluto. Tá? Ninguém queria mais poder absoluto. E já que os três poderes são o executivo, o legislativo e o judiciário, olha só, isso é muito importante, tá? Foi o Montesquieu que deu esse nome poder judicial, tá? Foi ele que deu esse nome. O nome que ficou marcado para a história. Hoje aqui no Brasil nós usamos o nome poder judiciário. Judiciário. Mas o Montesquieu deu esse nome poder judicial e entrou para a história e é usado até hoje, desde Montesquieu, tá? Porque ele, exatamente, isso tudo faz parte da sua doutrina da separação dos poderes. E aí, a gente já está acabando a nossa live aqui, que senão me cortam aqui, o tempo já está acabando. Vou dar uma corrida aqui no final, tá? Mesmo o Montesquieu sendo um juiz, que eu falei que ele era um juiz, ele era um magistrado, isso é muito interessante, porque mesmo o Montesquieu sendo um magistrado, ele não defendia um governo dos magistrados. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ele defendia um poder judicial passivo, neutro e obediente às leis. Tá? Esse é o Montesquieu. Essa é a doutrina do Montesquieu. E aí, nenhum dos três poderes teria poder absoluto. Isso é extremamente importante ficar entendido. Nenhum dos três poderes seria absoluto. Todos os três poderes colaboram entre si, tá? Não tem um maior do que o outro. São os três poderes, cada um na mão de uma pessoa, e eles, nenhum é absoluto, eles cooperam entre si para fazer do sistema político, do regime político, uma separação dos poderes com poderes independentes, tá? Independentes, sim, mas que cooperam entre si, nenhum poder é absoluto, e cada um na mão de uma pessoa, tá? Então, ressaltando aqui, ele era totalmente contra o poder absoluto. E aí, uma questão muito interessante, em menos de 50 anos, a separação dos poderes já era adotada em vários países, porque assim como eu falei para vocês, a fama do Montesquieu já era mundial, beleza? Com essa doutrina da separação dos poderes. E aí, para a gente finalizar, então, eu trouxe uns dados interessantes, que é tipo assim, o que as pessoas que conviveram com Montesquieu, o que eles diziam, o que eles falavam sobre o Montesquieu? Quem era o Montesquieu na sua vida pessoal ali, nos relacionamentos interpessoais? Quem era o Montesquieu? E aí, isso aos olhos da galera que conviveu com ele, tá? Bom, o Montesquieu era um cara muito gente fina, era um cara modesto, era um cara gentil, inteligente, era um amigo fiel, as pessoas podiam contar com ele, tá? Era um cara prestativo, espirituoso, de certa forma distraído ali, mas muito concentrado, focado nos seus objetivos ali, nas coisas que ele queria fazer, como, por exemplo, escrever sua obra e adquirir toda a experiência, a expertise que ele precisava, tá? E aí, eu vou falar bem rapidamente para vocês sobre a última obra que ele escreveu, tá? Que foi uma obra, assim, que não deu muito, assim, ibope, até porque ele já nem queria mais saber. Ele estava mais escrevendo, era por hobby mesmo. E aí pediram a ele, sempre ficavam pedindo, porra, Montesquieu, escreve aí. Ele, porra, não quero escrever porra nenhuma. Mas aí, beleza, ele escreveu. E aí, a última obra que ele escreveu, sob muita pressão da galera que estava em volta ali, foi uma obra chamada Ensaio sobre o Gosto, tá? Ensaio sobre o Gosto. Essa obra é pouquíssimo conhecida. E aí, para finalizar, eu vou finalizar a nossa live trazendo para vocês qual foi o grande legado de Montesquieu para a história, para a ciência política, para a filosofia, para o governo, para nós até hoje. Qual foi? O grande legado do Montesquieu foi uma monarquia liberal baseada na separação dos poderes.
Tá? Isso, inclusive, é uma frase maravilhosa para vocês colocarem na redação de vocês. O grande legado de Montesquieu foi uma monarquia liberal baseada na separação dos poderes. Beleza? Assim eu encerro a nossa live de hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Curte aí, pessoal. Compartilha também, tá? Eu já vou subir essa live aqui no IGTV do Instagram. Já vou subir ela no YouTube também. Compartilha, manda para outras pessoas, amigos, colegas de vocês que também estão estudando para o Enem, tá? Obrigado mesmo pela presença de todos vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima live. Valeu. Valeu, Duda.